Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. O orçamento de 2024 foi aprovado hoje, destinando cerca de 53 bilhões de reais para emendas parlamentares, 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral e um corte de cerca de 7 bilhões de reais no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A peça orçamentária aprovada não define um valor para o salário mínimo. A proposta do governo contemplava R$ 1.421, porém, com base nas regras definidas em lei e na redução da expectativa de inflação, o valor do mínimo tende a recuar para R$ 1.412. Um decreto presidencial vai fixar o valor até o fim deste ano. E o verão começou hoje. A estação mais quente do ano promete trazer novos recordes de temperatura e também registros de aumento no volume de chuvas em várias regiões do país. O El Niño deve reforçar as características da estação. O verão chegou nos primeiros 27 minutos desta sexta-feira no Hemisfério Sul. Fortemente influenciado pelo El Niño, o verão em 2024 no Brasil deve provocar mais chuvas no sul do país e tempo seco na região norte, que vai atrasar a recuperação do nível de água dos rios. O calor mais intenso deve atingir o Pará. A chuva aumenta no decorrer da estação em toda a região, mas ficará abaixo da média histórica. O nível dos rios tende a aumentar gradualmente a partir de março. Além disso, o El Niño pode alterar a distribuição da chuva sobre o sudeste e o centro-oeste. No sudeste, janeiro e fevereiro serão marcados por pancadas de chuva frequentes em razão do calor e da alta umidade. As ondas de calor são possíveis principalmente no leste da região. As temperaturas devem ficar acima da média em todo o verão e há possibilidade de ondas de calor. No sudeste e no sul do Brasil, os dias estão mais longos, ou seja, são mais horas de sol para esquentar o ar e manter as temperaturas elevadas. No geral, a previsão para o verão no Brasil é de dias quentes, muitas vezes abafados e com pancadas de chuva frequentes à tarde e à noite, principalmente entre janeiro e fevereiro. A nova estação se estende até o dia 20 de março de 2024. E por falar em El Niño, os impactos das altas temperaturas e do maior volume de chuvas ameaçam a inflação dos alimentos nos próximos meses. Os preços de carnes, frangos e ovos devem subir. O El Niño, fenômeno natural responsável pelo aumento das temperaturas do Oceano Pacífico, surgiu mais forte. A permanência do cenário mais quente, com mais chuvas, põe a agricultura em estado de alerta e ameaça a inflação dos alimentos. O aquecimento do oceano é esperado em um nível 1,5 grau superior à previsão inicial de 0,5 grau. Com isso, o El Niño mais rigoroso tem potencial para comprometer parte da safra de 2024, a depender do volume de chuvas nos próximos dias deste ano, e o impacto pode ser sentido no preço dos alimentos. O Banco Central também demonstra preocupação com o possível impacto do fenômeno climático nos preços dos produtos. O Copom tratou dos impactos inflacionários do fenômeno climático do El Niño em um trecho da última ata. O cenário também foi listado no relatório trimestral de inflação como uma das preocupações com a oferta global de grãos como trigo, milho e também o arroz. O movimento tende a agravar a situação da inflação de alimentos, que voltou a subir nos últimos 2 meses, após uma sequência de 4 deflações apuradas entre junho e setembro. Em novembro, a alta de 0,63% do grupo de alimentação e bebidas guiou o avanço de 0,28% da inflação oficial do Brasil. O Conselho de Segurança da ONU tenta mais uma resolução para aumentar o envio de ajuda à faixa de Gaza. A nova votação acontece após as advertências de que a guerra entre Israel e Hamas arrasta a população palestina para um cenário de fome. A ONU alertou nesta sexta-feira sobre o risco iminente de fome na faixa de Gaza, alvo da ofensiva incessante de Israel, em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve votar nesta sexta uma resolução para aumentar o envio de ajuda, em meio à deterioração das condições de vida no território palestino.
Um relatório da ONU alerta que toda a população do enclave vai enfrentar riscos elevados de insegurança alimentar nas próximas 6 semanas. A organização calcula que 1.900.000 habitantes de Gaza foram deslocados de uma população total de 2.400.000. Muitas pessoas estão em refúgios superlotados, onde enfrentam dificuldades para obter alimentos, água, combustível e medicamentos. Também prosseguem os esforços diplomáticos para alcançar uma trégua no conflito. A versão mais recente do rascunho do texto, e que deve ser votado nesta sexta-feira, pede medidas urgentes para permitir imediatamente o acesso seguro e sem obstáculos da ajuda humanitária, também para criar as condições para um cessar duradouro das hostilidades, mas não pede o fim imediato dos combates. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou na quarta-feira que não acontecerá um cessar-fogo em Gaza até a eliminação do Hamas. O Congresso do Equador votou a favor de uma reforma constitucional que permite às Forças Armadas apoiar a polícia no combate ao crime organizado. A decisão acontece em meio a uma onda de violência relacionada ao tráfico de drogas. A Assembleia Nacional Unicameral, com 137 assentos, aprovou a reforma parcial ao artigo 158 da Carta Magna, com 125 votos, encarregando os militares da defesa da soberania e integridade territorial e os policiais da ordem pública interna. A modificação deve ser submetida a um referendo popular em um prazo de 45 dias para entrar em vigor. A reforma estabelece que o apoio dos militares se limitará aos crimes de tráfico de drogas, armas e pessoas, lavagem de dinheiro, terrorismo, mineração ilegal, extorsão, intimidação e crime organizado, bem como para manter a ordem no sistema penitenciário. O Equador enfrenta há vários anos a violência ligada ao tráfico de drogas, que disputa o poder nas ruas e nas prisões. A guerra entre gangues deixou mais de 460 detentos mortos em massacres desde 2021, enquanto os homicídios quadruplicaram desde 2018, passando de 6 para 26 a cada 100 mil habitantes entre 2021 e 2022. Para este ano, espera-se uma taxa de 40. Nesta época de Natal, um robô elétrico de entrega passeia pelas ruas de Helsinki, na Finlândia. O uso de robôs autônomos é uma novidade para enfrentar aí o desafio de entregar presentes e pacotes em meio às condições de neve e gelo do país nórdico. Um robô elétrico de entrega, inspirado nas icônicas vans francesas Citroën H-Type, passeia pelas ruas nevadas de Helsinki e encanta os moradores com olhos que piscam e aparência divertida. A capital da Finlândia explora a viabilidade do uso de robôs autônomos para enfrentar o desafio de entregar presentes e pacotes nesta época de Natal, em meio às condições de neve e gelo do país nórdico. O problema do transporte no último quilômetro refere-se ao desafio logístico de entregar mercadorias de forma eficiente de um centro de distribuição até o destino, como a porta do cliente. É um aspecto crítico da cadeia de suprimentos em que fatores como congestionamento, janelas de entrega imprevisíveis e a necessidade de entregas precisas representam desafios. Quando recebemos o pacote, entramos em contato com os destinatários, negociamos e combinamos com o cliente onde ele quer que a entrega seja feita. Depois, quando o robô chega ao local, o cliente recebe com alguns minutos de antecedência uma mensagem de texto com uma estimativa muito precisa do horário de chegada e recebe um código PIN simples, que basta digitar em nossa interface e o compartimento certo se abre e ele pega o pacote. É bem fácil. Como parte dessa iniciativa, os caminhões de entrega autônomos chegam às ruas de Helsinki, Tessalônica, Valladolid, Bolonha, Karlsruhe e Barcelona. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.